fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Há uma verdade espiritual profundamente paradoxal na Escritura. O Deus infinito tem sede. No entanto, essa sede não é física, é uma sede de encontro, de comunhão, de amor. Em toda a história da salvação, vemos dois movimentos que parecem opostos, mas que na realidade se procuram. O ser humano que tem sede de Deus, mesmo sem saber, e Deus que tem sede do ser humano, mesmo quando o ser humano foge. E a liturgia da palavra de hoje revela este grande mistério. Na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, dos versículos 3 ao 7, nos aponta para um povo que tem sede. Vejamos que no versículo 3 está assim: Naqueles dias o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? É normal e comum ao ser humano, em momentos de dificuldade, levantar questionamentos acerca da sua própria existência e até mesmo da sua libertação. O povo foi salvo, foi conduzido pelo mar, foi alimentado pelo maná, mas diante da primeira grande dificuldade, uma crise espiritual profunda. A Escritura diz que esse povo que tinha sede de água, a sede física torna-se rapidamente sede espiritual desordenada. O problema não era apenas a falta de água, era a falta de confiança. Por isso o povo pronuncia uma pergunta que revela o drama da incredulidade. O Senhor está no meio de nós ou não? E essa pergunta é teologicamente gravíssima. Ela não questiona apenas uma circunstância, ela questiona a própria presença de Deus. É a tentação fundamental da história humana. Quando tudo vai bem, acreditamos em Deus. Agora, quando surgem dificuldades, perguntamos se Ele realmente está conosco. E por isso o lugar recebe dois nomes simbólicos: Massá, tentação, e Meribá, constentação. O povo põe Deus à prova, mas Deus responde de modo surpreendente. Ele manda Moisés ferir a rocha e da rocha brota água. E segundo a tradição espiritual da igreja, essa rocha é um símbolo profético de Cristo. São Paulo afirma explicitamente que Cristo é a rocha espiritual que acompanha o povo. A água que brota da rocha anuncia algo muito maior: a graça que brotará do lado aberto de Cristo. Mas a graça de Deus, ela acontece, está presente na vida do ser humano, mas muitas vezes o que acaba acontecendo é um coração fechado. E é por isso que o Salmo de hoje, ao dizer que hoje não fecheis o vosso coração, é uma advertência espiritual permanente. E a palavra-chave do Salmo não é deserto, é coração. O grande pecado do deserto não foi apenas murmurar, foi endurecer o coração. E na tradição bíblica, o coração não significa apenas sentimentos. O coração é o centro da decisão humana, o lugar onde escolhemos confiar ou resistir a Deus. E quando o coração se fecha, acontece algo dramático. Mesmo vendo os sinais de Deus, o ser humano permanece incapaz de crer. E por isso o Salmo diz: durante 40 anos desgostou-me aquela geração. Não porque Deus abandone o ser humano, mas porque o coração fechado impede o ser humano de acolher a graça. E na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 2 e 5 ao 8, Paulo afirma
que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E essa frase é teologicamente imensa. No Antigo Testamento, o problema central era o coração endurecido. Agora, em Cristo, acontece algo novo. Deus não apenas fala ao coração humano, ele derrama o seu próprio amor dentro dele. E isso acontece através da graça. A salvação cristã não é apenas perdão externo, é a transformação interior. E Paulo acrescenta uma revelação ainda mais profunda. Cristo morreu por todos nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não esperou que o ser humano fosse fiel. Ele amou primeiro. Isso revela o coração do Evangelho. A cruz não é apenas um ato de sofrimento, é a prova absoluta do amor divino. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 4, dos versículos 5 ao 42, chegamos ao ponto culminante da revelação. Jesus encontra uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Este detalhe tem enorme importância simbólica. Na Bíblia, muitos encontros decisivos acontecem junto a poços. Isaac encontra Rebeca, Jacó encontra Raquel, Moisés encontra Séfora. O poço é lugar é lugar de encontro e aliança. Mas aqui acontece algo inesperado. Jesus inicia o diálogo dizendo: dai-me de beber. Aquele que é a fonte da vida pede água. Santo Agostinho explica profundamente esta cena. Cristo tem sede da fé daquela mulher. O diálogo revela então 3 níveis progressivos de conversão. A mulher pensa em água física. Jesus fala de água viva. E essa água simboliza a graça do Espírito Santo. Uma água que não apenas mata a sede momentânea, mas transforma o interior humano numa fonte permanente de vida. Depois, Jesus toca a ferida moral da mulher. Tiveste 5 maridos? Ele não faz isso para condenar, ele faz isso para curar. A verdadeira conversão sempre passa pela verdade sobre a própria vida. Sem verdade não há libertação. E o terceiro ponto, a mulher pergunta sobre o lugar correto para adorar. Jesus responde com uma revelação central da fé cristã. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E isso significa que a verdadeira adoração não depende apenas de lugar, ela nasce de um coração transformado pelo Espírito. E o interessante também de tudo isso é que a palavra sede revela o que existe em todo ser humano. O ser humano busca felicidade em muitas fontes. Nessa sede de sentido, sucesso, prazer, posse, reconhecimento. Mas tudo isso é como a água do poço comum. Saciam por um momento, depois a sede volta. Só Cristo oferece a água que sacia definitivamente. Depois a sede de verdade, assim como a mulher samaritana muitas vezes vivem fugindo da verdade interior, mas Cristo não teme nossas feridas. Ele não entra em nossa história para transformá-la. E depois, a sede de Deus. No fundo de toda inquietação humana existe uma sede espiritual. Santo Agostinho expressa isso de forma magistral. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E com isso, Jesus aponta para o caminho da misericórdia. No início do Evangelho, Jesus pede, dai-me de beber. No final da cena acontece algo extraordinário. A mulher abandona o que estava fazendo. Este detalhe aparentemente simples possui profundo significado espiritual. O cântaro representa a antiga forma de buscar. Agora ela encontrou a forma verdadeira. Ela não precisa mais voltar ao poço da antiga vida e imediatamente se torna missionária. Corre à cidade e anuncia: vinde ver um ser humano, um homem que me disse tudo o que fiz. É preciso, então, verdadeiramente adentrar ao mistério de Cristo.
E hoje, Cristo também se junta ao poço da nossa vida. Ele reconhece nossa história, conhece nossas sedes e continua dizendo: dai-me de beber. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao